Olá, obrigado por assistir essa apresentação. Essa apresentação é de uma teoria formulada em 1997 em relação à obstrução proximal ao fluxo pulmonar. Proximal, eu digo em relação às artérias pulmonares elásticas, que inclui a, a artéria pulmonar principal, os ramos dos ramos. A artéria pulmonar elástica por definição, são ricas em elastinas e elas têm diâmetros acima de 1 a 3 milímetros. A partir delas, mais distal a elas, se tornam as artérias musculares, que são menores do que 1 milímetro. Tive várias contribuições e orientadores nessa teoria desde 1997. Aqui são os temas que eu vou abordar, apenas como referência. E a ideia é abordar a relação fluxo-pressão usando a parábola. A parábola é uma equação de segundo grau em x e a fórmula geral é ax2 mais bx mais c. C é o ponto em que a parábola cruza o eixo do y e no caso c é zero, porque estou usando uma parábola que parte do zero, ou seja, você não tem nem fluxo nem pressão. E então essa equação simplifica para y igual a x2 mais bx. Então aqui está um exemplo de parábola e quando a gente aplica isso na relação fluxo-pressão, a equação se torna a equação de Rohrer, que nada mais é que, em vez de ser em x, é em fluxo, que é pela símbolo Q, e K1 e K2 são constantes, que multiplicam esses dois termos. Então, um termo ao quadrado do fluxo e um termo singular do fluxo. E a equação de Rohrer ela se desdobra em dois componentes de pressão que se somam, de perda de pressão. Um que depende da energia cinética do fluxo, que é pelo princípio de Bernoulli, a equação de Bernoulli, do princípio de Torricelli, é tudo a mesma coisa, a energia cinética do fluxo. E a outra é o princípio normal de Poiseuille, que a gente conhece muito bem, em que a resistência é proporcional, a pressão é proporcional ao fluxo, e esse termo aqui é a resistência ao fluxo. Então, voltando aqui na equação de Rohrer, na componente de energia cinética, a gente pode ver que o princípio de Bernoulli ele se expressa através da velocidade, e esse termo aqui é o termo quadrático da energia cinética. Essa constante grega que é a densidade do sangue, que é a massa dividida por volume, e aqui é a energia. Então, você vê a energia cinética é mv2 sobre 2, e aqui é mv2 sobre 2 dividido pelo fluxo, que seria a quantidade de energia por volume de fluxo, por volume de sangue, ou de fluido, vamos dizer assim. A ideia é que você tem uma pressão que é convertida em energia cinética, a pressão lateral é a energia potencial, e aí, para o fluxo passar em um lugar mais estreito, ele tem que ganhar energia cinética. E essa energia cinética é extraída da conversão da pressão em energia cinética. Isso porque a área seccional aqui é maior e a área seccional aqui no ponto 2 é menor, A2 menor que A1. Então, a velocidade vai ter que crescer no sentido para compensar a perda de área. Então, com isso, você tem que acelerar o fluxo e acelerando você provoca aumento da energia cinética e com isso você tem a diferença de pressão. E o que o Doppler mede, na verdade, não é a diferença de pressão. O que o Doppler mede é a energia cinética do fluxo. Quebrando mais ainda, entendendo esse termo de Bernoulli, aqui ele está expresso em fluxo de sangue, né, o fluxo dividido pela área seccional. E a velocidade, se você dividir o fluxo pela área, é a velocidade do fluxo. Então, quando esse termo é ao quadrado, por isso que aparece o fluxo ao quadrado e a área seccional ao quadrado. Então, essa área aqui está ao quadrado e a velocidade está ao quadrado. O fluxo está ao quadrado, dividindo o fluxo pela área. Aí você tem a velocidade, aí quando você leva ao quadrado, você tem que, então, para manter
esse termo de Bernoulli é o fluxo ao quadrado dividido pela área ao quadrado. E na equação de Bernoulli, o fluxo depende também da densidade do sangue, né? Specific gravity em inglês. Então, esses são os dois termos que são... O que é interessante é que os termos, em vez de serem expressos em velocidades, que serão velocidades diferentes, por exemplo, na microcirculação tem uma velocidade baixa, e numa estenose de vaso teria uma velocidade alta. Seria complicado essa equação, mas na hora que você expressa ela em termos de fluxo, então você passa a ter os dois termos em cima de uma variável só. E isso é um breakthrough para poder entender essa relação pressão e fluxo. E pelo fato de ter dois termos, um quadrático e outro linear, ela passa a ser uma equação híbrida, que tem o componente Poiseuille e o componente orificial, né, de uma estenose valvar, por exemplo. Então ela é híbrida e ela se adapta a qualquer tipo de circuito. Dentro dessa equação de Roller, quebrando por dentro, você vê que você tem descritores de geometria que podem ser simplificados. A geometria de um leito capilar ou de uma microcirculação, ela é muito complexa, mas ela pode ser traduzida por um equivalente de um tubo, que teria um comprimento e uma área seccional. E seria a nossa PVR, né, ou resistência particular pulmonar, ou resistência particular sistêmica. Aqui, a mesma coisa, imagina um chuveiro cheio de buraquinhos, e os buraquinhos estão se comportando como um buraco único. E com isso, isso aqui meio que resume a geometria. Então, esse termo de área seccional ao quadrado, ele expressa a área efetiva dessa estenose combinada, como se fosse um orifício único. Da mesma maneira que esse termo aqui expressa a área seccional, a geometria de um tubo, enquanto na verdade você tem milhares de tubos. Né? Aqui é uma maneira de expressar quando você passa por um fluxo através de um funil, né, o fluxo tem que acelerar. Então, essa notação aqui é para se referir a ganho de energia cinética. E essa notação é a notação normal para fluxos que tem na microcirculação, que tem viscosidade, que é o atrito. São as lâminas telescópicas se atritando umas sobre as outras, concêntricas, né, uma com a sua vizinha, e com isso fazendo a equação de Poiseuille, que está expressa aqui nesse termo. E você pode botar esses dois tipos de resistores ao fluxo, você pode botar eles em paralelo, então tem competição de fluxo pelo resistor e o outro, tem duas maneiras do fluxo passar, ou em série, porque a perda de carga de um influencia a perda de carga do outro. Então, então esse seria o circuito misto. Mas você pode botar esses elementos em paralelo, em série, fazendo circuitos muito complicados. Então, a ideia, por que eu estou introduzindo essa equação? É porque se a gente consegue achar a parábola, que é essa equação, e a gente identificar o valor desse termo aqui, desses multiplicadores, a gente pode achar o descritor da geometria das estenoses combinadas, e com isso você pode ter um parâmetro de severidade para as estenoses arteriais, mesmo que você tenha uma resistência vascular distal ali. E quando a gente olha a literatura e vendo esse parâmetro, tentando extrair esse parâmetro de maneira bem grosseira, a gente tem esses valores de gravidade. Então, leve corresponde a 0,2 de centímetros quadrados por área de superfície corporal, e severo, ou grave, como 0,1. Se comparar isso com área valvar, em que o fluxo todo passa pela válvula aórtica ou a válvula mitral, a estenose crítica ela é muito maior em área seccional, tipo 0,5, né? Do que essas que eu estou dando aqui para arterial. E a explicação disso é que na área valvar o fluxo é intermitente, ele só passa durante a sístole, se for a estenose aórtica, ou só passa durante a diástole, se for estenose mitral.
E nesse caso aqui, o fluxo passa durante a sístole e a diástole. Então, faz sentido você ter áreas seccionais toleráveis em níveis muito mais baixos do que seria para uma estenose valvar. Outro aspecto para salientar aqui é que quando você vê a literatura das doenças que se desenvolveram cronicamente, houve tempo para o ventrículo direito se preparar, criar hipertrofia e com isso se adaptar a áreas muito estreitas. Mas quando é um corpo pulmonar agudo, como o embolismo pulmonar, o ventrículo direito não está preparado. Então, ele consegue se adaptar menos a áreas. Então, essas áreas aqui são cerca de 50% mais largas do que as áreas quando o ventrículo direito está preparado. Mas isso é só para dar uma ideia e para ver que a gente poderia, se a gente consegue identificar o valor desse termo, a gente poderia extrair essas áreas e com essas áreas a gente dá a severidade da doença. E como essa doença está ocorrendo nos vasos proximais, provavelmente são alcançados pelo cirurgião, que pode, então, desobstruir essas estenoses. Então, isso é apenas um ballpark, é uma estimativa, porque não tem nenhum trabalho sobre isso. Essa teoria nunca foi aceita, nunca foi pensada. Quando a gente olha pela matemática da parábola, só para dar um exemplo, a parábola ela passa por 3 pontos aqui né, fazendo uma curva. E um ponto é o ponto 0, 0, que é a origem do gráfico. E aqui a gente tem matematicamente 1 e 17, 1 de abscissa e 17 de ordenada, ou então 3 de abscissa e 105 de ordenada. E a parábola pode passar por esse ponto, e aqui está a solução da parábola, y igual a x2 mais bx, e você tem, então, uma linha só que passa por esse ponto. Quando a gente tenta passar uma linha reta, ou a linha reta passa por um dos pontos ou passa pelo outro ponto, já que elas passam pelo ponto 0, 0. E a própria parábola mesmo, ou ela passa por um ponto ou passa pelo outro. Então e elas uma não pode substituir a outra, mas a equação híbrida pode. Quando você tem uma situação em que muitas vezes, mesmo usando uma abordagem só parabólica, ou seja, y igual a x2, não tem um termo vx, que é o termo linear, ela ainda pode ser muito útil. E foi dessa maneira que eu tentei olhar para a literatura para achar esses parâmetros de gravidade que eu citei adiante. E aqui é um exemplo dessa relação, em que você tem a parábola em preto e a quadrática em vermelho e em azul a pós-L. Então, como o termo de pós-L é muito pequeno, esse termo AXB é pequeno, e que aqui ele está em vermelho, o que devia ser azul, esse termo sendo pequeno, então ele contribui muito pouco. Então, você com abordagem quadrática, você pode simplificar o problema. Mas, idealmente, você quer ter os 2 pontos a mais do que o ponto 0. E, para isso, você teria que fazer hemodinamicamente. Bom, em que esse tipo de abordagem explicaria? Explicaria o tromboembolismo pulmonar crônico, em que você tem obstrução das artérias grandes ou elásticas, e, às vezes, você tem a forma mista, em que você também obstrui a parte distal. E interessante que essa classificação de 1, 2, 3, 4, ela é muito similar à classificação de Franklin-Gay para a estenose pulmonar congênita. E também envolvendo central ou periférica e tudo mais. Então, é uma coisa muito interessante que 2 doenças completamente diferentes, né, uma considerada tromboclusiva e a outra congênita, elas têm a mesma classificação muito interessante. Bom, aqui é um trabalho muito importante para mostrar essa relação entre a curva de pressão. Então, isso aqui é um ciclo cardíaco, você tem a sístole e a diástole. Então, na horizontal seria o eletrocardiograma com o ciclo cardíaco. E aí você vê que o Nakayama, em 1997, publicou essa coisa tão característica da pressão da artéria pulmonar no tromboembolismo pulmonar crônico,
em que a pressão sistólica é muito alta e a diastólica é muito baixa. E comparando com os casos comuns de hipertensão pulmonar que não são tromboembólicos, como a hipertensão primária, a pressão diastólica ela é muito elevada também, não só a sistólica, mas a diastólica também. Então ele fez isso como uma diferenciação entre só pela curva de pressão em artéria pulmonar você poderia desconfiar que está diante de uma doença tromboembólica pulmonar. E aqui a explicação que ele deu era um problema de complacência. A complacência eu vou discutir depois. Tá? Eu vou oferecer uma explicação diferente da explicação da complacência que ele ofereceu. E aqui, mais adiante, no ano seguinte, ele publica esse trabalho usando o eco para fazer o equivalente à curva de pressão hemodinâmica no eco, pegando a restrição tricúspide, que corresponde à pressão de artéria pulmonar, pegando a restrição pulmonar, que corresponde à pressão diastólica pulmonar, e aí diferenciando o tromboembolismo pulmonar crônico, que tem uma grande diferença entre a sístole e a diástole, da hipertensão pulmonar idiopática ou comum, que você tem uma diferença de pressão menor, um pulso sistólico menor. Aqui é um caso publicado do Saad, Edson Saad e do Eduardo Saad, né? O Eduardo, filho do Edson, ele publicou isso em 1997. Também eu pedi a publicação dele e ele me deu o gráfico e eu então vetorizei esse gráfico para obter as ordenadas e aí fiz cálculos usando a planilha de Excel para poder extrair mais dados hemodinâmicos do paciente para aplicar minha teoria. E aqui é uma outra doença que é a embolia pulmonar aguda. E aí, isso aqui descrito por Morpolgo, em 1990, esse caso aqui, tá vendo? E mostrando também essa pressão alta, sistólica alta, com pressão diastólica baixa. Você pode ver aqui que é 83 sistólica com 22 de diastólica. E à medida que o paciente vai melhorando, essa pressão vai cedendo e vai ficando mais fisiológica, mais próxima do normal. E isso diante de um catéter de Swan-Ganz, né? Na época podia se usar catéter de Swan-Ganz na unidade coronária e em pleno tromboembolismo pulmonar agudo. Então é um trabalho muito precioso que documenta essa questão do fluxo. Então fazendo aqui por alguma razão eu perdi a minha caneta. Tá aqui. Fazendo isso, essa comparação entre a estenose proximal, os cerebros das artérias elásticas, com a hipertensão pulmonar típica, em que não tem obstrução dos vasos que conduzem o fluxo, e sim os vasos pequenos, na microcirculação ou artérias musculares menores que 1 milímetro, você tem o local sendo diferente, onde a doença está. E na fisiologia, a resistência também é um local diferente, porque uma é proximal e a outra é distal na microcirculação. E aqui eu vou fazer o ponto que a resistência varia com fluxo. E aqui a resistência não varia com fluxo. Se você dobrar o fluxo, a resistência é a mesma, mas a pressão vai dobrar. Tá? Aqui eu vou falar que é diferente. Aqui são causas de doenças, de doenças congênitas, né, que provocam estenose arterial pulmonar. E as adquiridas têm o tromboembolismo pulmonar crônico, o embolismo pulmonar agudo, mas tem também arterites de Takayasu ou a arterite pulmonar idiopática. Esse caso aqui é um caso que eu tive no Rio de Janeiro. Esse paciente tinha 14 anos e tinha estenose do tipo 3, onde afeta mais perifericamente, e sem afetar nenhuma artéria intrapericárdica, né, ou proximal, central, pulmonar. E então ele foi cateterizado, ele tinha desdobramento de segunda bolha e tinha sopro nas costas.
E aqui está o cateterismo cardíaco dele, a curva de pressão também eu digitalizei, e você vê a diferença entre a pressão sistólica na artéria pulmonar e a diastólica muito baixa, mostrando esse pulso muito grande. E se observar aqui, a incisura dicrótica, que é o momento que a válvula pulmonar fecha, também está muito baixa. Então você vê que a maior parte da pressão alta ocorre em sístole. E por que isso? Porque o, o fluxo através da estenose arterial, ele ocorre em fase com o ventrículo. Então, quando o ventrículo faz a sístole, você gera o fluxo, maior parte do fluxo, em sístole. Apesar da sístole durar pouco tempo, muito fluxo passa na sístole. Depois, na diástole, você tem a, a recuperação do esticamento das artérias, né, e aí ela volta, faz o recoil, e aí você gera um fluxo proximal, um fluxo diastólico também. Mas o macete de entender isso é que esse termo aqui, você tem uma grande energia cinética de fluxo para passar pela estenose. E como a energia cinética ela é proporcional ao quadrado do fluxo, então ela cresce muito. Imagina que se você triplicar o fluxo e é o quadrado, você vai aumentar a diferença de pressão 9 vezes. Então, é uma multiplicação muito grande. Por isso, você tem a pressão sistólica alta durante a sístole. Em diástole, essa diferença de pressão, a energia cinética cai muito, e aí o gradiente fica pequeno, e por isso que você tem pressão baixa na diástole, porque o runoff, é, a ida do fluxo através da estanose já é muito menor velocidade e com isso você tem pouco gradiente. Então dá esse padrão de pressão sistólica alta e diastólica baixa. Agora, é claro que para você gerar a pressão alta, você tem que esticar o aparelho do vaso. Mas é típico da estenose congênita, na radioscopia, na época que se fazia radioscopia de tórax para avaliar a situação pulmonar, era típico que os vasos eram hiperpulsáteis, e é descrito na literatura. Então, o que acontece aqui é que, é claro que para o vaso ter pressão alta, a parede tem que estar muito esticada. Então, nesse ponto aqui, a complacência está baixa, claro, mas ela é secundária à obstrução que está adiante, que não deixa o fluxo ir adiante. Então, o fluxo fica retido dentro da porção proximal, antes da obstrução, das obstruções, e com isso você gera uma pressão alta, como se fosse um balão que está sendo cheio e o buraco do balão é menor do que o sopro que você está botando dentro, né? O vazamento do balão é menor do que o sopro que você está botando dentro. E depois o sopro diminui e aí o balão vai esvaziando por um buraco que não mudou de tamanho. Então essa é a maneira de explicar a curva de pressão, em vez de usar que a complacência diminui do vaso. Aqui é um outro caso, esse caso é um caso do Coso, de 1973, publicado por ele, em que o paciente tinha estenose das artérias pulmonares principais, secundário à doença do mediastino, a fibrose de mediastino. E essa fibrose foi muito especial porque ela só pegou as artérias, ela não pegou veias pulmonares. Então, com isso, ele descreveu esse caso para dizer que era uma causa de ter um desdobramento de segunda bulha muito, muito, muito amplo. E, na verdade, ele documentou o caso muito bem, porque não só ele fez o cateterismo mostrando a curva de pressão na artéria pulmonar, com a sistólica muito alta e a diastólica muito baixa, com uma incisura dicrótica muito baixa, e também a pressão do ventrículo direito sem nenhuma estenose, através da válvula pulmonar. Então, um catéter proximal na artéria pulmonar e um catéter dentro da artéria pulmonar. E fez o fonocardiograma, mostrando o pulso, aqui essa pressão aórtica, e também o fonocardiograma mostrando os desdobramentos de segunda bolha, né? O componente aórtico de fechamento, o componente pulmonar, com um desdobramento importante. E aqui o sopro ejetivo, predominantemente sistólico e às vezes com um certo componente diastólico que você pode ter. Agora, o que tem mais ainda interessante é que ele estudou o paciente em repouso,
e depois o paciente durante o exercício. E mediu também o débito cardíaco, o índice cardíaco. E aqui você pode ver que em repouso a pressão sistólica é 72, é 74 e a diastólica deu 12. E quando o paciente exercitou, ele aumentou a sistólica muito mais, chega a 50% para 128, e a diastólica subiu só um pouco, para 21. Então você vê que é uma condução realmente sistólica, né? E a energia cinética do fluxo aumentou. E o fluxo aumentou 40%, né? O índice cardíaco foi de 2 para 1,4 vezes, que dá 2,8. E 1,4, só para mostrar aqui, é que 1,4 é raiz de 2. Raiz de 2 é 1,4, 1,414. E a pressão dobrou. Então a pressão dobrou e o fluxo aumentou 1,4 vezes, que é a raiz de 2. Então a relação quadrática dessa manifestação. E por que você tem o desdobramento de segunda bolha? Aqui, imagina uma ilha e que aqui é o mar. Quando a maré está alta, a ilha está menor, porque, né, tem menos diâmetro aqui, tem menos. E quando a maré baixa, a ilha passa a ficar maior. A mesma ilha, só que a maré mais baixa, a ilha fica maior. Então, o que acontece aqui nesse exemplo é que a pressão aórtica, a pressão diastólica na aorta é muito mais alta. Então, o ventrículo esquerdo tem que produzir muita pressão para abrir a válvula. E depois, assim que a pressão começa a cair, a válvula fecha. Então, você tem um tempo de ejeção mais curto. E aqui, na estenose valvar pulmonar e também na estenose arterial, como a pressão diastólica é baixa, o ventrículo direito abre a válvula cedo e mantém ela aberta por muito tempo, depois ela fecha em um momento muito mais baixo. Então tem um tempo de ejeção muito maior. Então essa explicação está no livro de fonocardiograma para explicar a estenose valvar, por que ela dá um desdobramento de segunda bolha muito mais amplo do que o próprio CIA. É essa explicação que dá no livro do Tavel de fonocardiograma. Mas eu estou usando essa explicação também para explicar por que você tem desdobramento de segunda bolha na estenose arterial. Apesar de não ter válvula, como o fluxo está em fase, a diástole fica muito baixa, a pressão, né, na diástole baixa muito, porque a velocidade do fluxo cai muito, e aí você mantém a válvula aberta por mais tempo. Então, essa aqui é a coisa interessante. E é uma estenose adquirida, não era congênita e também não era tromboembólica, certo? E aqui, de novo, esse caso, e eu botando os dados do COSE, você tem quando o fluxo era 2 de índice cardíaco, a pressão média era 33, quando o fluxo foi 2,8, a pressão média foi 65, e você pode ver que esses 3 pontos, o 0,0, o 2,33 e o 2,8, 65, eles são dentro de uma parábola. Você pode explicar ele sem explicar a geometria, porque seria meio absurdo você pensar que na hora do exercício o paciente aumenta o fluxo e faz vasoconstricção pulmonar. E quando, na verdade, você pode explicar mantendo a geometria intacta, mas só explicando pelo componente de energia cinética que aumenta na estenose. Então, é essa a ideia. E aqui, voltando para tromboembolismo pulmonar crônico, eu corri atrás da literatura para ver se alguém já tinha feito exercício físico no tromboembolismo pulmonar crônico. E olha o que aconteceu. Peter Fedulo, que é do grupo de UCSD, Universidade de Califórnia de San Diego, são o pessoal cutting edge, né, que descreveu a doença, o Kenneth Moser, década de 60, se eu não me engano, descreveu a doença e a cirurgia de tromboendarterectomia. E ele, então, naquela época, em 1990, ele trouxe isso para um congresso, mostrando que a resistência, ele pegou um grupo de 15 pacientes e aí exercitou, botou no cadeirismo, mediu pressão arteriopulmonar e índice cardíaco, ou cardiac output, e aí ele exercitou o paciente. E o que ele mostrou é que a resistência vascular pulmonar aumentou quando o paciente fez exercício, como se ele tivesse feito uma vasoconstricção no exercício.
E o ponto dele é que você tem que exercitar o paciente nos casos mais leves para elicitar que a estenose é grave. E aí, com isso, dizendo que é uma coisa crítica para você acessar o estado do paciente. Então, o que acontece é que se você plotar esses números, infelizmente eu estou dando a média, porque ele só publicou a média. Ele nunca foi adiante e publicou num trabalho mostrando uma tabela dos dados dos pacientes. Foi só essa tabela, que são valores médios em um grupo de 15 pessoas, 15 pacientes. Mas você pode novamente fazer, botar esses termos, a plotagem aqui eu considerei a pressão de átrio esquerdo, então a subtração dos termos, mas o fato é que você pode pegar o termo 00, o primeiro dado em repouso e depois em exercício, apesar da aparência a resistência vasovagal está aumentando, medida do jeito que você divide um pelo outro, na verdade, tudo pode ser reconciliado com a parábola, igual o caso que eu mostrei antes. Então, aqui, mostrando novamente aquela explicação do tempo de ejeção no paciente de 14 anos que eu falei. Aqui você pode, pelo eco, também mostrar pelo eco que o tempo de ejeção na aorta, esse aqui é o modo M da válvula aórtica, e aqui é o Doppler da válvula aórtica. Então, é o tempo de ejeção do ventrículo esquerdo, muito mais curto do que o tempo de ejeção do ventrículo direito. Isso aqui é a válvula pulmonar, e aqui é o tempo de ejeção da artéria pulmonar. E outra coisa descrita novamente agora, a gente vai para as doenças congênitas de artéria pulmonar, de estenose pulmonar, foi descrito por Augustsson e depois de um trabalho revisando 84 pacientes, que mostrando o mesmo tipo de comportamento de quando você tem estenose arterial pulmonar, você tem uma sistólica alta com uma diastólica baixa. E então é o ponto que é uma síndrome hemodinâmica que se repete. Quando a gente pega aquela curva de pressão que eu digitalizei, o que eu fiz aqui? Eu submeti a curva de pressão, que são os dados reais, que está em azul, eu tirei a raiz quadrada desses dados reais. Então, isso aqui é o ciclo cardíaco e aqui é a curva de pressão. E aí, tirando a raiz quadrada, eu desquadratizei o fluxo. E com isso, seria, se fosse uma estenose sem componente de energia cinética, abstraindo a energia cinética, eu teria essa curva de pressão que parece muito mais uma curva de hipertensão pulmonar, né? 80 por 40 e com a média de em torno, sei lá, 55, 53. E depois que eu fiz, eu peguei isso e dividi por um fator que traria essa curva de pressão a, a, uma, a uma pressão normal, a um fluxo normal. E com isso mostrando qual seria o fluxo pulmonar, como normalizou, né? Botou em níveis normais a pressão pulmonar, né? O fluxo está aqui. Eu esbarrei no slide, eu não posso voltar para trás que eu estou gravando. E aí, baseado nessa extração de velocidades, aqui é uma estimativa de qual seria a contribuição da sístole e da diástole em cada ciclo cardíaco, fazendo essa matemática que eu estava me referindo. E com isso, você vê que aqui você tem um tempo de ejeção curto, quer dizer, curto, o tempo de sístole é bem menor que o tempo de diástole, e apesar disso, você tem o fluxo passando mais durante a sístole, um tempo menor do que você tem durante a diástole, que tem mais tempo. E fiz isso também para aquela curva de pressão que o Eduardo Saad gentilmente me deu. Então, agora vamos ver, abordar por que eu quis testar se essa equação de Rohrer ela pode se adaptar a situações extremas ou situações complexas. E para isso eu fiz um estudo in vitro, porque eu não tive acesso ao animal, que era muito caro. Então, nesse estudo in vitro, eu estudei fluxo contínuo e fluxo pulsátil, né? E aí fiz braços no circuito que eram de fluxo tipo resistência vascular, né? Ou seja, de microcirculação, onde o fluxo e a pressão são proporcionais, ou seja, a resistência é constante, e fluxo em que a resistência aumenta porque a energia cinética do fluxo aumenta, desproporcional ao fluxo. Então, aqui você tem o fluxo, testei em fluxo pulsátil e testei em fluxo
contínuo e também pegando dados médios no tempo e dados instantâneos, né, de catéter. E aí, os tipos de obstrutores, né, de resistores, foram tipos perfeitos, tipo o de Venturi, que é muito fácil de você relacionar a geometria dele e prever qual vai ser o comportamento, mas também fiz com resistores muito caóticos, como pegar 3 pedaços de rolha e obstruir, botando as rolhas juntas, como se fosse uma instalagem em série junta, ou então instalagens de série separadas. E também botei entre as rolhas outros resistores mais complexos com pedras pequenas, e também misturei pedras pequenas com esponja, né? E também fiz mais isso com rolha no meio e esponja para dificultar a equação de Roller de escrever e se adaptar aos dados que vão ser gerados por aqui, fazer a equação de regressão. E como o meu modelo de microcirculação, eu usei a lei de Darcy, que é uma lei que rege para filtro poroso, e ela tem a mesma matemática da equação de Poiseuille. Então, em vez de eu construir um sistema complexo de bases que se bifurcam e vão diminuindo o tamanho, eu fiz uma esponja. Então, aqui dentro tem uma esponja. Eu testei com outros tipos de fillings, mas a esponja foi o que foi melhor. E aqui, então, cada um desses resistores foram testados, e aqui você vê em azul, você tentar explicar os dados obtidos. Aqui estão os dados do X e Y, fluxo e pressão medidos através desses resistores, aqui em fluxo contínuo, e aí você gera esses pontos em preto, e você vê que a parábola ela vai exatamente em cima do ponto em preto. E o que está em vermelho é você tentar explicar só com o termo quadrático, e aqui você explicar só com o termo linear. Então, para cada ponto, você ia ter uma explicação diferente, em vez de usar a equação de Roller. Mas a equação de Roller foi excelente, com um erro muito pequeno. Você vê que o erro máximo aqui foi 0,7 milhões de mercúrio, apesar de as pressões terem variado de 0 a 150. E aqui é o lab, aqui é o setup do fluxo laminar, desculpa, o fluxo, seria laminar não, o fluxo contínuo, né? Você tem uma torre de água, tem uma bomba de água que recicla o fluxo aqui, o fluxo vem aqui para cima, que tem uma cachoeira para não deixar o nível da água subir, dessa cachoeira desce o fluxo que vai passar por aqui, pelo resistor, e aí ele vai para uma outra câmara que também mantém o nível da água sempre. Então, a diferença de pressão é a coluna d'água daqui para a coluna d'água de lá durante o tempo todo, e aí mede a vazão, mede a vazão do fluxo, e com isso mede a diferença de pressão. Dentro do resistor tinha um catéter na frente e atrás do fluxo do resistor. E com isso foi feito várias coisas. E quando eu precisava de pressão muito alta, eu cheguei a abrir buraco no teto e botar essa torre lá em cima, para conseguir ter pressões muito altas através do resistor. E para o fluxo pulsátil, eu usei uma bomba Harvard, um coração artificial de Harvard, uma bomba mecânica, que gera o fluxo pulsátil. E aqui você tem a pressão média de entrada, que corresponde à artéria pulmonar, e aqui a pressão média de saída, que corresponde à câmara arterial esquerda. E aqui é o fluxo instantâneo, e ainda medindo também o fluxo médio, adquirindo isso ao longo de 1 minuto, por exemplo. E aí, quando você plota os diferentes resistores, o linear, que seria aquela da espuma, da esponja, você vê que no início ele vai muito reto e de repente ele começa a distorcer. Por que isso? Porque mesmo na teoria do meio poroso, a lei de Darcy, quando ela começa a ser muito forçado o fluxo, ele vira a lei usa a equação de Forchheimer. E a equação de Forchheimer é igualzinha à equação de Roller.
Por isso que a equação de Rohrer se adaptou tão perfeitamente. Mas o início aqui você vê que ele é bem reto. Então ele faria a linear, funcionaria para um resistor linear. E aqui, o Venturi, quando o resistor Venturi, que é aquele perfeitinho, você vê que a parabólica que está em linha cheia, ela passa muito bem e ela adere muito bem aos dados. E aqui no outro, que é com as rolhas, né, você vê que o fluxo, a equação parabólica que está em linha cheia, ela se adapta muito bem, e quanto que a quadrática se adapta bem, mas não muito bem, né? Tem muitos erros aqui. Porque a linear, ela a equação parabólica, ela é híbrida, então ela tem mais adaptação. E aqui seria, então, um sistema resumido, né, em que você tem a bomba de Harder fazendo o fluxo pulsátil, ou então eu podia ter só a queda da pressão. Quando usei a câmara de bomba, eu tive que adaptar uma câmara que tivesse ar dentro, para que ela comprimisse o ar e gerasse aqui um efeito de capacitância do vaso elástico, considerando a artéria pulmonar elástica. Então, eu posso usar com pouco fluido, e aí fica muito elástica, porque a compressão fica muito fácil, ou então com muito fluido, e aí fica como se fosse uma elasticidade muito rígida, né? uma complacência muito rígida. Isso é só um esquema, né? Porque os dois circuitos não coexistiram. Primeiro foi uma fase só de queda, de fluxo steady, e uma fase de fluxo pulsátil. Mas eu tinha um ramo que era linear, que seria aquela esponja, que teriam uma chegada de fluxo separada, e elas eram equacionadas para ter com a mesma pressão, ter o mesmo nível de pressão de chegada, e tinha um outro mais complexo, que eu tinha estenoses em paralelos. E aí podia botar resistores diferentes, como os resistores que eu chamo de resistor não linear, né, que tem energia cinética aumentada. Eu podia botar eles aqui e comparar a vazão e como que a pressão proximal se comportava quando era um circuito misto. Então, é mais ou menos isso. Isso aqui é o símbolo de torneira, de abrir e fechar as torneiras, para selecionar os resistores. E aqui é a mesma coisa que eu mostrei, só com um sistema mais esquemático, mais matemático. E aí o resistor, que era para imitar a poesia, você vê que é um resistor de esponja, e de acordo com a esponja que eu botava, eu tinha resistências diferentes, eu botei os dados aqui, e o comportamento linear do resistor, e sempre a equação da parábola tendo um fitting perfeito, né, porque ela era capaz de pegar imperfeições do resistor. E aqui é a mesma coisa, o outro resistor com uma resistência maior, um outro resistor com uma resistência ainda maior, e um outro com uma super resistência, né, 27,8 watts. E aqui é o gráfico de aderência da parábola, comparada com, se eu tentar fazer com ponto, você vê que em todos os resistores a gente tem uma boa aderência. Mesmo esse muito complexo, a parábola em preto aqui, ó, ela pega os pontos que estão em pretos, que são os dados, ela faz um fitting perfeito, tá vendo? Esse aqui super complexo, ele até meio retificado, né, porque tem tanta viscosidade nesse meio aqui que ela fica mais reta, né? Mesmo assim a parábola pegou melhor do que o cálculo linear ou o cálculo parabólico, ou o cálculo quadrático. Aqui é um resumo dos tipos de coisas, fazendo fluxo não pulsatil, que quer dizer steady flow, ou então o pulsatil, e quando era pulsatil eu fiz com boa complacência do vaso arterial, com pouca complacência arterial. Então, em todos eles, com resistores não lineares ou braços não lineares, ou então vendo o circuito como um todo e rodando da mesma maneira. Então, foi uma coisa bem abrangente, gerou 385 dados, que eu fiz abordagem de regressão, de equação de regressão. Aqui você está vendo uma
situação em que eu estou comparando aqui no resistor linear, tá vendo? Uma situação de grande complacência, você vê que a pressão sistólica e a diastólica estão mais ou menos semelhantes. Aqui o fluxo que está ocorrendo, aqui instantâneo, com catéter micromanômetro de alta precisão, e aqui é a pressão atrial da câmara de chegada. Então você vê essa coisa na alta complacência no resistor linear. E aí, usando a câmara com pouca complacência, você realmente pode produzir uma pressão sistólica alta e uma diastólica baixa, mas aqui o fluxo ocorrendo e a pressão ocorrendo. Mas nesse caso aqui, o fluxo está sendo tipo laminar, né? Ele está com comportamento laminar. Então, a resistência tende a ser constante durante o ciclo cardíaco, né? Apesar de ter o aspecto da impedância, que é a transmissão de ondas, que a gente está dando reflexões de onda dentro do sistema, que é imperfeito. Bom, quando a gente vai para o sistema de Venturi, que seria o orificial, é possível, você usando muita complacência, você amortizar as ondas sistólica e diastólica. Mas lembrando que aqui você tem muito fluxo ocorrendo com energia cinética alta e aqui você tem energia cinética bem baixa. E aqui, com uma situação de complacência menor, aí você tem essa sistólica alta e a diastólica baixa. Tá? Quando a gente pega esses dados e vê os erros, então aqui é o seguinte, aqui é a medida prevista pela equação, depois da equação de regressão. Então você pegou os dados, põe na equação de regressão, gera os dados que, baseados no fluxo, você gera as pressões, e aqui são as pressões realmente medidas. Então a igualdade é y igual a x, a equação de 45 graus aqui, né? Y igual a x, que é a verde. Então, se a regressão for perfeita, ela vai cair em cima do verde. Se ela for imperfeita, ela vai cair longe do verde. Então aqui você está vendo que é uma escala de 0 a 200, você tem grandes diferenças verticais aqui, entre um e outro, em azul, que é usando só a equação y igual a x, que é usando a resistência vascular só, ou então usando só a parabólica, que seria tratar como se fosse uma estenose pura, sem resistência distal. E aí, quando você pega esses dados aqui e vê só os erros, e plota os erros, você vê que está ampliado agora, porque agora a gente está de 40 a menos 40 de erro, você vê que a preta, que é a parabólica, escrita como combo de ser combinação dos dois, ela cai em cima do eixo, muito perto. Apesar de estar em um range que vai de 0 a 200, ela erra por o máximo de erro aqui foi 3 milímetros. Então você vê 3 milímetros mercúrio em 200 é uma boa equação de regressão. E aqui estão os dados usando essa abordagem e de você vendo aqui o tipo de circuito linear e não linear, né, e misturados, como é que ele adere. Então tinha 273 pontos. Aí quando você faz a equação de regressão linear, você tem esse tipo de erro, que quando você amplia o erro, você vê dessa maneira, que é o Altman plot, né? Blanda-Altman plot. E aqui você tem a parabólica, que é a equação de Hörer, e aqui você tem os erros muito pequenos. E aqui, e quando você usa a equação quadrática, você também começa a ter erro, porque você começa a perder os não lineares, que fazem coisas. Tem menos erros, né? Porque aqui é de 0 a 20, aqui é de 0 a 40, mas tem menos erro, mas a perfeita é a Hörer equation. E aqui tem mais detalhes, os dados, mostrando sempre a coerência. E vocês podem ver aqui o N aqui, são 385 pontos. Quer dizer, cada circuito gerou, vamos supor, 8 ou 12 pontos. E aí, para cada circuito foi gerada uma equação de regressão. A equação de regressão foi testada e aí gerou, botando todos esses dados juntos, dá esses plots. Então, a conclusão desse estudo in vitro
é que a equação de Roller ela é capaz de explicar o fluxo, por mais complexo que seja a anatomia do fluxo. Bom, há uma coisa interessante, já que eu falei em por que eu usei circuito misto, é porque você pode ter um segmento, ou dois, ou três, ou quatro dos pulmões que não estão protegidos pela estenose. Então, o segmento que não está protegido pela estenose, ele vai aumentar com o fluxo, né? E aí o que acontece é que, à medida que a pressão vai aumentando, o fluxo vai aumentando. E, e o, e o que seria essa relação linear aqui, né? Você aumentou proporcionalmente o fluxo e aumentou proporcionalmente a pressão. Mas quando você tem um ramo que funciona com energia cinética, o que acontece? Você aumenta a pressão, mas o fluxo aumenta menos. Ou seja, você aumenta o fluxo, mas a pressão aumenta muito mais do que o fluxo. Então, de certa forma, as regiões protegidas pela estenose, elas passam a ser protegidas, né? E se você for ver o fluxo parcialmente, à medida que você vai aumentando a pressão diferencial, aumentando a pressão, você vai aumentando a proporção de que passa pelos ramos que são lineares e vai diminuindo a proporção dos ramos que passam pelos ramos não lineares. É claro que o fluxo aumenta sempre, mas em comparação um com o outro, eles são simétricos, né? Enquanto um aumenta a, a, a contribuição, o outro diminui do total. Então isso já tinha sido imaginado teoricamente. E esse aqui foi um gráfico teórico que eu tinha feito. E a gente não teve cálculo, obviamente, naquele paciente, foi só um cateterismo com medida de pressão, sem medir o débito cardíaco do garoto de 14 anos. E aí, aqui eu estou mostrando esse gráfico, quando você tem fístula, aqui repara que o eixo da abscissa está pressão, então quando a pressão aumenta, sai da diástole para a sístole. Então, quando você tem sístole, você tem um componente proporcional da contribuição de fluxo menor nas estenoses e maior nas não estenoses. Então, essa foi a maneira de pensar. Então, ver a combinação muito ruim que é você ter ramos que não são protegidos pela estenose, que eles vão desenvolver doença vascular pulmonar distal muito rapidamente. E também isso fala contra de a gente só dilatar algumas artérias e, com isso, a gente vai queimar os segmentos que a gente dilatou. É muito melhor uma abordagem que realmente diminui a gravidade da estenose. Bom, agora uma outra parte é como é que você vai na clínica e poder dizer para o cirurgião se esse paciente vai ser beneficiado pela cirurgia. A cirurgia só pode afetar a obstrução proximal. Então, eu preciso dizer para o cirurgião se essa estenose é severa ou se já está havendo muita estenose, muita resistência vascular pulmonar distal, que aí o cirurgião não pode resolver, ele vai para a cirurgia, sai com falência de VD, já está em bypass por muitas horas e ainda pega a resistência vascular que não melhorou. Então, a proposta da teoria é você justamente poder dizer qual a contribuição de cada um. Então, vamos olhar para a equação de Roller de novo. Se você botar a equação de Roller, eu estou cunhando aqui o termo de resistência aparente. Por quê? Vocês vão ver. Se você pegar essa equação de Roller, você divide os dois termos da equação pelo mesmo valor, que é o fluxo. Né? Você divide por x, né? Y igual a x2 mais bx. Então você divide por x os dois lados. Então, quando você divide o lado de cá, quando você divide pressão por fluxo, você vai ganhar resistência. E quando você divide aqui pressão, esse termo, você vai ganhar essa constante multiplicada pelo fluxo. Então, ela tem a unidade da resistência, mas esse termo é proporcional ao fluxo. Ele cresce com o fluxo. E quando você divide esse termo, que é o de Poiseuille, pelo fluxo, o fluxo desaparece e a resistência é constante. Então, matematicamente, essa parábola se torna agora y é igual a ax mais b, onde a variável está sendo multiplicada pelo coeficiente a, que é esse coeficiente que está aqui. E o b é uma resistência constante, que é a resistência vascular distal. Só vai mudar se você mudar a geometria do circuito, que é da vasodilatador.
Então, essa é a relação entre a resistência, a pressão, né? Aqui é um domínio de fluxo aumentando e pressão, e aqui é um domínio de fluxo aumentando e resistência. Então, fica mais fácil a gente entender a relação, porque agora é mais fácil entender uma linha reta do que entender uma parábola. Então, basicamente, essa é a ideia de você abordar o problema usando a resistência. E aí, como é que a gente faz isso? Aquele exemplo que eu já tinha dado, você vê na abordagem tradicional, que foi a abordagem que o autor, o Peter Fedulo, publicou, dizendo que a resistência aumentou com o exercício. Né? E o que a gente está falando aqui, a resistência que aumentou é uma resistência aparente, né? Porque tem uma fração dela que depende da energia cinética, não é realmente da microcirculação ou do vaso em si, não é constante do vaso, ela não descreve o vaso. E aí, quando a gente aborda ela, a gente obtém a parábola, né? E com isso, quando a gente aborda essa abordagem, a gente transforma agora fluxo e pressão, né, em fluxo e resistência. Aí você vê que tem um componente que é um componente variável da resistência, que a resistência aumenta à medida que o fluxo aumenta. Nesse caso, os dados são tão interessantes que o fluxo, que a linha passa praticamente no zero. Então, é como se o paciente funcionasse. Praticamente a resistência vascular distal não era importante nesse grupo de pacientes, de 15 pacientes. Aqui, novamente, a equação. Aqui, novamente, aqui mostrando que enquanto o fluxo aumentou 1,29 vezes, a resistência aumentou 1,29 vezes. Então, o componente variável estava muito importante. Mas vamos falar de uma situação em que você tem que essa linha aqui não está apontando para o zero. Então, a inclinação do gráfico corresponde ao A, y igual a x mais b. O A do AX é a inclinação, é a resistência dividida pelo fluxo, delta y dividido por delta x. Então, isso aqui vai dar o que corresponde ao componente da resistência, entendeu? E aqui, se dividindo um pelo outro, está em dynes, né? Então, deu 120, tá? Nesse exemplo. E aí, agora o ponto onde a reta cruza o eixo do y, tá? Você vai ter, então, a resistência, que é a resistência fixa. Que se não tivesse estenose nenhuma, a resistência seria essa. Entendeu? Então, basicamente é isso. E quando você divide para achar as unidades Wood, você divide por 80, esses números. As duas equações são semelhantes, só que uma está em Wood e a outra está em Dyne. É só um exemplo. Agora, imagina, nesse exemplo teórico aqui, então, a gente está tendo esse tipo de padrão, e eu estou dizendo que essa parte aqui é a parte que o cirurgião pode melhorar o paciente se ele corrigir a estenose arterial. E dentro da estenose arterial, se ela for muito complexa, for uma estenose muito alongada, ela é capaz de ter alguma resistência viscosa dentro dela, que quando o cirurgião corrigir, essa resistência viscosa vai desaparecer. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nesse exemplo, por exemplo, quando o cirurgião atuar, eu não vou saber o quanto que é viscoso dentro das estenoses arteriais, mas eu vou saber o quanto é energia cinética. E eu sei que, pelo menos, ele vai, se a cirurgia for bem sucedida tecnicamente, ele vai aliviar todo esse aumento de pressão, de resistência aparente. E aí você pode, inclusive, prever, quando o paciente aumentar o fluxo, né? Vamos supor que a superfície corporal dele ele necessite de um fluxo de 7 litros. Então, você pode prever que, se você tentar aumentar o fluxo sem fazer a cirurgia, você vai para uma resistência absurda. Mas quando você operar o paciente, você vai ter uma resistência de 400. Quer dizer, o paciente não está com uma resistência vascular pulmonar muito, muito severa depois da cirurgia. E aí, uma vez que você conhece essa inclinação da reta, que a inclinação da reta te dá o componente sistêmico, o de estenose. E o ponto B, que cruza onde a reta cruza o Y, quando x é zero, você tem a resistência distal. E aí, para você ter dois pontos e definir a reta, você tem que fazer um cateterismo paciente em repouso e aqui em exercício. E aí você tem a reta.
E aí, se você depois der um vasodilatador, essa reta deve mudar em paralelo. Mas você pode dar um vasodilatador e fazer o paciente fazer exercício de novo e ver se a reta está realmente em paralelo. Mas o fato é que, nesse exemplo que eu estou ilustrando, teórico, é que você descobriu que a estenose é severa, então o paciente vai se beneficiar com a cirurgia, e quando você dá vasodilatador, a resistência periférica é boa ainda, é 400, está alta, mas é 400, mas com vasodilatador ela cai. Então, você já tem uma ideia do pós-operatório imediato, qual vai ser a carga. Então, basicamente, essa é a teoria. Isso aqui é uma questão de correlacionar o eco com essa questão do tempo de injeção. Aqui é um resumo de tudo. E aqui são alguns autores importantes daqueles que eu pesquisei, que eram muito maiores. Então, isso é tudo. Muito obrigado.